Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos a mais uma oração no dia de hoje e logo em seguida nós vamos a uma palavra que está baseada lá no livro de Atos, no capítulo 20, no verso 7 ao verso 11, a experiência de Eutico. Vamos então orar ao Senhor no dia de hoje. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, nós louvamos o seu santo e glorioso nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é grande, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é benigno, porque o Senhor é santíssimo, é Deus de misericórdia, é Deus de compaixão, é Deus que sustenta o céu, os astros, os planetas, a lua, as estrelas. O Senhor sustenta o mundo como um todo. Não há no mundo santíssimo nada que possa ser desprendido da tua criação, pois o Senhor sustenta todas as coisas. O Senhor é santo e a tua palavra diz que não existe outro como o Senhor. O Senhor mesmo disse a Moisés: eu sou o que eu sou, e não há outro como eu. Santíssimo, quando nós olhamos para a grandeza do universo, nós podemos contemplar que o Senhor é magnífico, porque os teus feitos nos demonstram estas coisas. Os feitos do Senhor nos demonstram o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é digno de louvor e de adoração. O homem às vezes não te magnifica por rebelião própria. O homem às vezes não te santifica porque às vezes se rebelia contra a tua palavra. Mas o Senhor é bom, e a demonstração da tua bondade é o amor com que o Senhor nos tem amado, é o carinho com que o Senhor nos tem dado. Amor, carinho, alegria, bênçãos, e muitas das vezes somos rebeldes à tua voz, rebelde ao teu mandamento. Jesus querido, que no dia de hoje nós queremos nos humilhar perante as tuas mãos poderosas, as tuas mãos gloriosas. Aliás, o homem sem a tua presença, aonde ele pode chegar? O homem sem Deus, aonde ele pode ir? O homem sem a presença viva do Senhor. Por isso nós nos humilhamos, porque nós temos a consciência plena, viva, de que o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos mantém de pé. Se não fora o Senhor, não estaríamos aqui, até porque a tua palavra diz que a razão de não perecermos, de não sermos consumidos, é porque o Senhor nos estende tua misericórdia. A tua palavra nos diz, nos afirma, nos chega a ser patente a afirmar que as mãos do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra. E o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e verdade. Santíssimo Deus, a palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira, quer dizer, este tal é algo assim incondicional, nos amou primeiro, que deu aquilo de mais importante que o Senhor tem, que é Jesus Cristo, para que este morresse na cruz e levasse ali os meus pecados, os pecados dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e fôssemos ali na cruz, cravado no duro madeiro. Tu és bendito entre as nações. Nós aqui no canal Uma Visão Além, juntamente com os irmãos inscritos, te louvamos, te adoramos, te magnificamos. Olha, Deus, como é gostoso andar na tua presença. Como é assim grandioso saber que servimos o Deus dos deuses, o Rei dos senhores. Não existe um Deus assim soberano. A Bíblia diz
o salmista falando: eleva os meus olhos aos montes, e de onde é que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez também a terra. Por isso, meu Pai, quero me humilhar na Tua presença no dia de hoje. Juntamente com os irmãos aqui do canal Uma Visão Além, queremos nos humilhar, queremos Te pedir perdão, Te pedir o perdão dos nossos pecados, o perdão dos nossos erros, o perdão das nossas transgressões, de nossas iniquidades, de nossas fragilidades, Papai, porque às vezes somos tão limitados, tão fracos, tão necessitados da Tua presença. Assim como eu estou clamando, tem pessoas clamando conosco neste momento de oração, suplicando a Tua providência, suplicando o renovo. Irmãos que precisam de um renovo, que precisam de um avivamento. Jesus querido, vivemos os últimos dias e o amor tem se esfriado, os escândalos se multiplicam, e devido aos escândalos no meio cristão se multiplicar, o amor de muitos tem se esfriado. Não permita, Pai Santo, que em nós bata, a fraqueza, o desânimo, que pensemos em voltar para trás, regressar ao velho homem, mas nos renova pela Tua palavra, renova a fé, a confiança, a estrutura de cada um de nós. Eu sei que muitos dos que estão orando conosco agora estão enfrentando batalhas terríveis. Tem aqueles que estão enfrentando o desemprego, tem aqueles que estão enfrentando, Jesus, não somente o desemprego, mas a enfermidade. Quantos estão lutando contra doenças como câncer, problemas cardíacos, renais, problemas psicológicos, mas nós clamamos porque nós cremos na cura, na libertação, na transformação. Quantas pessoas vítimas estão acorrentadas na depressão? Liberta estas vidas, liberta aqueles que estão aprisionados, acorrentados pelo vício do álcool. Liberta, meu Deus, aqueles que estão presos, dominados pelo crack, pela cocaína, pela heroína, Senhor, a maconha e tantas outras drogas que viciam, que escravizam, que aprisionam. Ó Deus de bondade, nós apresentamos os empresários que geram empregos nesse país. Abençoai-os para que mais empregos sejam gerados. Apresentamos em nome de Jesus as autoridades deste país, os deputados, os senadores, os prefeitos, os governadores, os juízes, o poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal e o presidente desta nação e os seus ministros. Jesus abençoa e dirige estes homens para que eles governem. Eu sei que é para todos, mas que eles possam ter um olhar para o pobre, para o necessitado. Grande e soberano Deus, apresento todos os hospitais, os enfermos, aqueles que oram conosco agora, que estão no leito de enfermidade, que eles sejam alcançados pela cura divina que há em Jesus. Eu te apresento os presídios, aqueles que se encontram nos presídios, mas que já se arrependeram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Que eles possam te conhecer e quando ganharem sua liberdade vir e te servir de corpo, alma e espírito. Queremos também no dia de hoje apresentar, meu Deus, os manicômios, os que moram nas ruas, os flagelados, os que não têm com que se alimentar. Meu Deus, são milhões que estão abaixo do nível da miséria, que não têm um prato de alimento diário, que não tomam o café diário, que não têm a refeição principal diária. Quantos vivendo assim? Eu sei que todas essas situações, o Senhor não tem culpa.
A culpa é do homem que peca, que rejeita Deus. A culpa é da ganância do homem, da soberba do homem, do orgulho do homem. Abençoai os casais. Jesus, converte este marido violento, converte essa esposa que quer destruir seu lar. Abençoa estes casais, os casais mais novos, os que recém se casaram. Abençoai, Senhor, e que esse espírito de destruição, este espírito que quer fazer o divórcio, que quer derrubar este homem no adultério, esta mulher, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Eu creio no teu poder. Nós cremos no teu poder, nós confiamos na tua presença, porque não existe Deus como o Senhor, que cura, que liberta, que transforma, que dá vida e vida com abundância. Abençoa as crianças, os adolescentes, os jovens. Abençoai sim os ministros da tua palavra, todos os que pregam a tua palavra, pastores, obreiros. Jesus, eu te apresento todos os cristãos em todas as denominações. Oh Senhor, quando nós olhamos para o universo, nós contemplamos o quanto o Senhor é grande. Quando olhamos para o céu à noite forrado de estrelas, aquela lua cheia, vemos a tua grandeza. Quando através da internet, dos vídeos, dos livros, temos acesso às informações sobre a grandiosidade do espaço sideral, ali podemos imaginar a tua grandeza. Quando acompanhamos a imensidão dos mares, podemos discernir a tua grandeza. O brilho, o fulgor do sol no seu brilho maior demonstra o quanto tu és poderoso. Nos faz compreender a tua vontade, meu Deus. O teu querer, meu Deus. A tua bondade, meu Deus. Em o nome de Jesus, nós conclamamos, nós te buscamos e lhe imploramos. Não deixe-nos cair, não deixe-nos tropeçar, olhar para trás, olhar para o homem, olhar para a mulher, olhar para os escândalos, mas olharmos para ti. Consola este coração que chora. Senhor, traz paz àquele que não tem paz, alegria àquele que perdeu a alegria de viver. Eu repreendo esse espírito suicida, homicida, esse espírito de depressão e de angústia, e que a paz, a verdadeira paz, possa reinar nos corações. É o que nós te pedimos no dia de hoje, em nome de Jesus, ó Pai. Amados, neste momento nós vamos à palavra que está em Atos capítulo 20, verso 7, mas antes de irmos à palavra, gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal. E ao se inscrever, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Quando você ativa o sininho, você recebe todas as nossas postagens. Quando você deixa o seu like, o YouTube, ele indica os nossos vídeos para mais pessoas. Vídeos de oração e de palavra. Esse final de semana nós vamos colocar um estudo sobre Agar no sábado para os nossos irmãos. Queridos, vamos então à experiência de Eutico em Atos 27, 20 verso 7. O apóstolo Paulo estava realizando, queridos, a sua terceira viagem missionária, sabendo que pouco tempo lhe restava e quão necessário era ser diligentemente em transmitir às igrejas as revelações do Senhor. E Paulo orientando-as quanto à firmeza, principalmente na fé, a perseverança, entre outras coisas, ele viajou de Filipos para Troade, na Macedônia, com um grupo de irmãos que o acompanhou para vivenciar grandes experiências naquela cidade. Isso vai de Atos 7 a Atos 11. Então,
Atos 20, verso 7, fala de uma festa espiritual programada para aquele dia, a ceia do Senhor. E podemos imaginar a alegria e a expectativa de todos os servos em ter o apóstolo Paulo em seu meio, com eles, e narrando as experiências de suas viagens, testemunhando as bênçãos operadas por Jesus, e também pelo fato de sua passagem por aquela igreja ser rápida, pois no dia seguinte, a Bíblia relata que ele seguiria para outro lugar. Então a oportunidade da visita seria de grande valor para todos, pois Paulo era um servo de profundas experiências. Então observe que a palavra nos leva a um jovem cujo nome é citado para servir de exemplo do que pode acontecer aos que dentro da igreja estão alheios, desapercebidos, distraídos com o que se passa do lado de fora, e são para isso indefinidos espiritualmente falando. Eles não sabem se querem ou não querem servir Jesus. Então Eutico era um jovem que pertencia a um grupo de servos lá da igreja local. Ele estava presente naquela reunião tão importante para a igreja, e a palavra fala da posição por ele assumida, sentando-se numa janela, porque não no meio da igreja com os irmãos, tomando parte no culto, ouvindo o relato das bênçãos e de tudo que Paulo tinha a transmitir. A posição dele era de indiferença, aquela pessoa que não está interessada em ouvir Deus, em falar com Deus. Então havia muitas luzes no cenáculo, e as muitas luzes falam espiritualmente nas muitas revelações que enchiam o ambiente festivo da reunião. E falam também de que não havia motivo para alguém fiel, verdadeiro e definido sentar-se numa janela, num momento como aquele. Então, da janela, Eutico, ele via o porto da cidade, os navios no mar, e também os sons do mundo atraíam as pessoas que estavam ligadas a ele. Então Eutico escolheu para ficar um lugar que servia aos dois lados. Você vê, é a pessoa dividida entre o mundo e em servir Jesus. E as pessoas da igreja, de tão envolvidas que estavam com a bênção, não viram a posição de perigo, não perceberam o sono que atingiu o jovem Eutico, e também não viram quando ele caiu do terceiro andar do prédio onde estava se realizando o culto. E isso acontece muitas as vezes dentro da própria casa. Os pais não veem o perigo rondando os filhos que estão envolvidos com aquilo que está do lado de fora, o mundão. Principalmente as redes sociais, a internet, que é um mar perigoso para um jovem navegar. Esquecem de verificar o lugar do perigo, o sono espiritual que lhes envolve, e a queda quando lhes sobrevém ela. E Eutico caiu na janela do terceiro andar e morreu. Graças a Deus que seu poder vai além da morte. E o apóstolo Paulo viu o ocorrido de maneira diferente do que muitos viriam. Bem, morreu, está morto. Quem mandou ser tão indiferente, indefinido? Tipo assim, agora só resta enterrá-lo. Para os jovens fica aqui um aviso, você que é jovem que está nos ouvindo. Sente-se na janela significa, sentar-se na janela significa uma situação de perigo sério, que pode levar ao pior, a impossibilidade do retorno espiritual. Aonde está este perigo? Flertar com o mundo, flertar com as drogas, com os vícios. Flertar é namorar, é paquerar. Para a igreja, a lembrança de que não se deve desanimar com os fatos, mesmo graves, mas confiar na providência e no poder do Senhor Jesus, tem para ressuscitar os mortos, principalmente os mortos espirituais.
Atos 20, verso 10, mostra as 3 atitudes tomadas pelo apóstolo Paulo. A primeira, desceu até o jovem, foi até onde ele estava caído. A segunda, inclinou-se sobre ele, aproximou-se e se achegou a ele a ponto de ouvir os batimentos do seu coração quando o ressuscitou. Abraçou-o, deu-lhe sustento, tomou-o nos braços, transmitiu-lhe o calor do corpo da igreja. Isso mostra para nós que esses que estão indiferentes, que estão indefinidos, nós temos que abraçá-los, descermos até eles e levarmos o Jesus vivo da igreja, irmãos. Por último, mostrou a todos o dinamismo da obra do Espírito. Subiu de volta ao cenáculo, partiu o pão. Isso é Paulo fazendo. Então Paulo mostrou a todos presentes o dinamismo da obra do Espírito Santo. Subiu de volta ao cenáculo, partiu o pão, falou-lhes de tudo o que tinha de ser dito até o alvorecer e partiu para dar continuidade à sua caminhada ministerial. Observações, tá? Esta palavra será transmitida aos jovens de ensino médio e o enfoque será definição. Então, definição, defina de que lado você quer ficar, com Jesus ou com o mundo. Aos pais, a palavra será uma advertência quanto aos filhos que vão à igreja e voltam, tá? Mas os seus corações estão à parte na igreja e parte para o mundo. E ao povo, a palavra será de evangelização com a pergunta: a posição onde estamos nos leva à vida ou nos leva à morte? A situação que você que ouve esse vídeo agora, no sentido espiritual, você está na posição que te leva à comunhão com Deus, à intimidade com Deus, à vida com Deus, ou à morte espiritual? É você que vai responder. E a nós, obreiros, ministros, lembrar que devem ter paciência com os que dormem espiritualmente, tratando-os com zelo para que voltem à presença do Senhor. Então esses que estão cocheando em 2 pensamentos, divididos entre Cristo e o mundo, que não tomam a decisão, nós, ministros, obreiros da palavra de Deus, devemos ter muita paciência para nós não perdê-los, jamais desistir deles, jamais jogar a toalha, mas insistir com a palavra, com rogos, com orações, com jejuns, até que o Senhor os conforte e os traga para a sua presença. É esta a mensagem de hoje, meu amado irmão e minha amada irmã. Que o Senhor Deus tenha de compaixão de cada um de nós e que a experiência de Eutico, lá no livro de Atos, possa nos trazer uma viva esperança com Deus, de andarmos definidos, decididos, o que nós queremos, para onde nós queremos ir, definir, não ficar em cima do muro. Sou servo de Deus e acabou. Estou aqui, mas estou de passagem. Não sou um cidadão terreno, sou do céu. Breve Jesus vem buscar a noiva. Está definido de que lado você quer ficar. O brilho do mundo não pode nos seduzir, meus irmãos. As vaidades do mundo não podem nos seduzir. Aquilo que passa nos filmes de Hollywood, no teatro, nos cinemas, nas televisões, não pode nos seduzir. Porque coisas melhores, maiores, tem o Senhor a nos revelar na glória. A Bíblia diz que Paulo, quando ele foi arrebatado, ele diz que o que Deus tem reservado para os seus não subiu à mente do homem mais sábio da terra. Então Deus tem coisas grandes. Deus tem bênçãos infindas para nos dar. Fique do lado de Jesus, desça da janela, saia do muro da indecisão e venha servir a Jesus de corpo, alma e espírito. Venha como tu estás. Quem vai te libertar das amarras, dos vícios, das correntes, do pecado, não é este pregador, não é nenhum pastor, nenhum pregador, nenhuma pregadora. É o Espírito Santo, desde que você deixe Ele trabalhar na sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, fique com esta palavra. Se
se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, é importante. Ative o sininho para receber as postagens, tá bom, meu amado irmão, minha amada irmã? E compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Deus te abençoe grandemente, você e sua família.